Então, irmãos, para quem não nunca tem me visto aí, né, visivelmente, é, eu me chamo Paulo, né, irmão Paulo, como os irmãos me conhecem aí, né, pelo nome. É o seguinte, irmão, o que eu tenho que compartilhar aqui com os irmãos é sobre o assunto da terceira rebelião, né, que muitos aí, infelizmente, não perceberam o que está acontecendo no nosso meio, né, que já aconteceu no caso. E poucos perceberam. E o que eu passar aqui, né? É o seguinte: eu não tenho nada contra ninguém, contra nenhum irmão, né? A minha intenção são puras, entendeu? E é a primeira vez que eu tô gravando esses vídeos assim, né? Não tenho muita experiência com vídeo assim, entendeu? Mas eu achava melhor passar em vídeo do que em escrita, né? Porque em escrita tem que passar aquele textão e fica ruim. Então é melhor em vídeo. Então é o seguinte: é, começar aqui em Daniel 8, né? Uma coisa que eu quero que os irmãos quero que o irmão entenda, né, o raciocínio, é que da mesma forma é que o mundo físico e com o mundo espiritual eles se casam, né? Eles se casam. É tipo uma linha do tempo, né? É tudo o que acontece nos céus acontece na Terra. Primeiro acontece nos céus, depois na Terra. Não é assim? Que é uma linha do tempo entre o mundo espiritual com o mundo físico. O mundo físico é somente como dizer, o mundo físico é um espelho que transmite, né, que reflete as coisas que acontecem nos céus. Primeiro acontece no céu, depois na terra, certo? Então, além do tempo entre o mundo físico e espiritual. Então, é o seguinte, da mesma forma que tem o Israel físico, lá, né, no Oriente Médio, tem o Israel espiritual, certo? Da mesma forma que tem a Yal Shalom física lá no Oriente Médio, tem a Yal Shalom espiritual, que é a Aikal, né, que é o tempo eterno. E da mesma forma que tem um antimachia físico, lá o Emmanuel, tem um antimachia espiritual também dentro do tempo eterno. Aí eu quero que os irmãos prestem atenção nesse estudo aqui, né? Que os irmãos vão ver que, né, infelizmente, nessa batida aí, né? Na pedra, terceira rebelião, né, segundo levante contra Davi, né? Porque o primeiro levante contra Davi acontece fora do templo, né? Pelo boi, né? O Smith, certo? Por isso que o boi lá se encontra fora do templo, na porta, né? No templo ali, mais para de fora. Porque o primeiro levante contra Davi acontece fora do templo. Já o segundo, que é a terceira rebelião, acontece dentro do templo. Entendeu? Então, o primeiro é para um inimigo, acontece para um inimigo de Davi, que é o Smith, né, o boi. Já o segundo levante já é dentro do templo. É para um amigo, né? É para que vivia no nosso meio, dentro do templo ali, ó. Entendeu? Que já participava com nós ali, né? Na reunião, que se levanta contra Davi. Então, qual é pior, irmãos? Os irmãos aí podem julgar aí, né? Qual é pior? Um levante do inimigo fora do templo ou um levante do amigo dentro do templo? É muito pior um amigo se levantar contra o amigo, né? Dentro do templo ainda mais dentro do templo. Então a traição para um amigo dentro do templo é muito pior. Porque um inimigo você já sabe que que vai se levantar contra você, né? Porque é inimigo. Mas agora um levante por um amigo, aí é muito pior. Ainda mais dentro do templo. Certo? Então bora lá, para não ficar grande o vídeo. Eu vou começar aqui para Daniel. Daniel 8, versículo 9. Diz assim: e de um deles surgiu um pequeno chifre. Os irmãos sabem aí que chifre, né, nas escrituras representa autoridade, né, poder, certo? E de um deles, está no plural, certo? De um deles surgiu um pequeno chifre, ou seja, uma pequena autoridade, certo? O qual tornou-se grande. E disse a autoridade desse chifre aqui se tornou grande. Atenção, irmão, nisso aqui. Em direção ao sul, né? Pronto. Agora eu vou ler Jó, capítulo de número 15, versículo de número 20, de número 12. Jó 15, 12. Que diz o seguinte: diz o seguinte. Ah, porque teu coração
te eleva. E por que pisca os teus olhos? Por que pisca os teus olhos? Para que? Para que vires teu espírito contrial. Para que vire o teu espírito contrial. Certo? Esse negócio aqui pisca os teus olhos, está lá em Provérbios 6, né? Que fala do homem mau, do homem perverso. Né? Que tem 7 abominações em seu coração. Né? 7 espíritos, né? Que é os 7 pecados capitais, né? Que é 7 demônios. É a mesma coisa. Entendeu? Está lá em Provérbios 6, versículo 12 ao 14. Certo? É um homem perverso, um homem mau, né? Aí fala aqui, de um deles surgiu um pequeno chifre por autoridade, o qual tornou-se extremamente grande, né? Grande quanto o Criador, entendeu? Vamos estar lá em Jó, grande quanto o Criador, né? Em direção ao sul, sul, né? América do Sul, né? Brasil, não entendeu o código. América do Sul, Brasil, em direção ao leste. Pronto. Aqui diz que ele tem uma autoridade, né? Uma grande autoridade, ele cresceu a autoridade dele. Né? Um crescimento quando o Criador. Ou seja, lá lembra de Jeremias 9, né? Eles, né? Fala aqui, um deles, né? Porque deles, plural, né? Eles se fortalecem na terra, mas não para a verdade, para a mentira, contra o Criador, entendeu? Fala aqui, ó. Aí de um deles, desses mentirosos aqui, ó, desses, né? Desses poderosos, mas para a mentira, de um deles saiu um chifre pequeno, mas que essa autoridade ele cresceu, né? Em direção ao sul, ou seja, em direção ao sul, foi no sul que cresceu essa autoridade, no sul, Brasil, em direção ao leste. Por quê? Porque esse povo aqui é poderoso, com palavras, mas palavra da mentira. Certo? Que foi até que direção ao leste, né? A Eurochina, né? A doutrina do leste, certo? E essa doutrina do leste veio até quando? Veio até onde? Veio até aqui, ó. Em direção à terra gloriosa, ou seja, a Yal-Shalom. Lembra que eu falei para o irmão no início do vídeo? Que da mesma forma que tem um Israel físico, tem um Israel espiritual. Da mesma forma que tem um Yal-Shalom física, tem um Israel o Jerusalém espiritual. Os irmãos, pode ver aqui que está falando do antimachia, né? O físico lá, o Emmanuel. Mas se o irmão jogar para o lado espiritual, vai ver que tem um antimachia espiritual também, dentro do tempo eterno. Da mesma forma que vai ter um antimachia físico lá no Israel físico, vai ter um antimachia espiritual dentro da ECAL, dentro do Yashalom espiritual. Certo? Então, os irmãos têm que ter espiritualidade, né? Jogar as coisas para o espírito. O físico para o espírito, entendeu? Aí diz o seguinte. Aí diz que esse pequeno chifre, a sua autoridade cresceu ao sul, Brasil, em direção ao leste, a Eurochina, né? Doutrina da China, da Eurochina, da nova ordem mundial, e traz essa doutrina, essa autoridade para Yal-Shalom, para a terra agradável, né? Israel espiritual, né? O Yal-Shalom espiritual, Ekal. Este tornou-se grande contra o Criador, né? E chegou até o exército do céu. Ele lançou alguns do exército e das estrelas ao chão, né? E os pisoteou. Sim, ele engrandeceu-se. Chegou até o príncipe do exército e retirou o sacrifício diário. Agora, os irmãos vão entender agora. Diz que ele tirou, dessa autoridade aqui, ó, ele tirou o sacrifício diário. Eu vou ler. Eu vou ler Timóteo, capítulo de número. Segundo Timóteo, capítulo de número 4, versículo 6. Diz o seguinte. Aqui é Paulo falando, né? Porque já estou pronto para ser oferecido o sacrifício que foi tirado por esse pequeno chifre aqui, ó. Foi tirado, foi, né? Tirado, né? Do templo. Sacrifício diário. Foi tirado do templo. Eu fui expulso do templo, né? Entendeu? Foi expulso. Ó, porque já estou pronto para o sacrifício, né? Para ser oferecido, né? Sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Aqui é Paulo falando, né? Que ele ia morrer, né? Certo? Que ele ia... Enfim. É para lá. Que é a profecia. Aí diz... em Daniel 9, versículo 27, diz o seguinte. E ele, presta atenção, irmão, agora, viu? E ele, né? Ele quem? O que cresce lá, né? O chifre, a autoridade. Confirmará um pacto, uma aliança com muitos. Diz a palavra muitos aí. E vai para Isaías, capítulo 28. Isaías 28, versículo 18.
Diz o seguinte: e o seu pacto com a morte, Israel está falando de Israel espiritual, né? Está falando espiritualmente, entendeu? Espiritualmente. E o seu pacto com a morte será anulado. Que pacto? Fez com muitos. Diz que um povo aí, né? Um povo aí que está dentro da Ical, de Al-Shalom, do Israel espiritual, fez um pacto com o ídolo, e é o pastor ídolo. É o pastor ídolo. Entendeu? Que o nome dele no grego é Nicodemos. A palavra Nico, no grego, significa subjugar, né? Conquistar. Né? Conquistar. E demos no grego é povo, né? Povo pobre, né? Ou seja, conquistar o povo pobre, né? É governar, subjugar o povo pobre. Entendeu? Está lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 15. Certo? Aí fala que o seu pacto, ó Israel espiritual, o seu pacto que se fez com a morte, né? Com a morte, com a mentira, será anulado. Falar que ele fez um acordo com muitos. Né? Por isso que fala que o antimachia lá, ele se fortalece, mas não pelo seu próprio poder, mas por quê? Por 10 filhos que ele tem. Jó tinha 10 filhos? Ou então, Jó tinha 10 filhos, né? Só que Jó prosperou, mas não foi sozinho. Mas os filhos dele ajudavam ele, né? Ali no trabalho e tal. Jó tinha 10 filhos, né? Tinha 7 filhas e... Não, 7 filhos, né? E 3 filhas. No total 10, né? No caso. Entendeu? Então, por isso que fala lá. Agora eu vou ler para os irmãos aqui, continuar o raciocínio. Vocês vão entender. Eu não tenho muita experiência com vídeo, não. A primeira vez, né? Mas, vamos lá. É o seguinte. Jó 20. Aliás, Daniel 8, né? Versículo número 12, diz assim: e um exército lhe foi dado, contra o sacrifício, exército lhe foi dado. Que exército foi esse? 10. 10 reis, né? Ou seja, 10 reis. São 10 poderosos, né? No caso. 10 poderosos. Ele foi dado. Depois fala lá, né? Que ele se engrandeceu, né? Se fortaleceu na terra, mas não para a verdade, mas para a mentira, né? Mas não pelo seu próprio poder, mas por 10 vamos dizer assim, 10 aí, né? Apoiadores dele, desse Nicodemos, certo? E um exército lhe foi dado contra o sacrifício, né? O sacrifício lá, Paulo, né? Ó, o que o Paulo falou? Minha partida está próxima, já estou pronto para ser feito de sacrifício, né? Para ser tirado, entendeu? Ser morto, né? Aí diz o seguinte: por causa da transgressão. E ele arremessou a verdade por terra, e ele praticou e prosperou. Diz que ele derrubou a verdade por terra, né? E prosperou. Porque ele se fortalece na terra, mas para a mentira. Entendeu? Se fortalece não pelo seu próprio poder, né? Mas por 10 aí que, né? Que apoiam ele, vamos dizer assim, né? São dispersos. Depois fala aqui no versículo 9, ó, e de um deles, porque são no plural, de um desses deles aqui sobe um, que é o pastor ídolo, né? Nicodemos, né? Nicodemos também significa aqui, vencedor, né? Conquistador. Entendeu? Agora vamos entender agora. Vamos lá para Apocalipse de número 6. Número 6. Versículo 2. Diz o seguinte, presta atenção aqui, irmãos. E eis um cavalo branco, né? E que nele estava sentado, tinha um arco. Pronto, aqui tem um código, certo? Um arco. Que arco é esse? Está lá em Jeremias 9. Disse que os dispersos, né? Os dispersos, eles têm a língua como um arco. Mas para matar, né? Por isso que fala que tem esse arco aqui, ó, que fala de paz, paz, é o arco de paz. Fala aqui, cavaleiro branco. Fala de paz, paz, mas tem um arco para matar. Entendeu? Ele vem bajulando, paz, irmãozinho, né? Igual o irmão fala lá, né? Mas apunhala pelas costas, né? Entendeu? Abraço tamanduá, igual o irmão fala lá nas lives, né? Enfim. Vinha um cavalo branco, né? Falando de paz, paz, irmão, né? Paz, irmão. E que neles estavam saindo um cavalo e tinha um arco na mão. Um arco para quê? Para matar, irmãos. É o arco da mentira, a sua língua, que lança contra os irmãos e mata espiritualmente. Entendeu? Falando de paz primeiro, né? Bajulação, tal, entendeu? Aí fala, e uma coroa lhe foi dada. O que eu falei para vocês? Está lá em Daniel. Disse que ele se fortalece, mas não pelo seu próprio poder. Quem fortaleceu ele? Foram 10 filhos dele, 10 filhos de Jó, que deu uma coroa para ele. A idolatria, né? É o pastor ídolo.
entendeu? Coroou ele, entendeu? Ele foi dada, e uma coroa lhe foi dada. Presta atenção agora, irmão, aqui tem um código. Ele seguiu adiante conquistando. O que significa Nicodemos, do grego? Nicodemos significa, se pesquisar aí, Nicodemos significa conquistador, ou governador, ou vencedor, entendeu? E demos é povo, ou povo leigo, né? O pobre, ou seja, conquistador do povo pobre, né? Ele conquista com o que? Com a lisonja, irmão. Pois fala aqui, ó, falando de paz, paz, irmãozinho, paz. Ele bajula, entendeu? Os irmãos, entendeu? Ele bajula os irmãos, esses irmãos aqui, ó, caindo na lábia dele, coroou ele, entendeu? Colocou a coroa nele, fortaleceu ele, mas não para a verdade, mas para a mentira, entendeu? Tinha um arco, que é a língua, né? Jeremias 9, versículo 8, falando de paz, paz, né? Cavalo branco. Aí fala, e uma coroa foi lhe dada. Isso é o que conquistando, ou seja, conquistando o quê? Com a boca, ó, lisonja, de bajulação, entendeu? Essas coisas aí, né? E para conquistar, né? Então a tradução fala assim, né? Está vitorioso para vencer, porque Nicodemo significa vencedor, né? Vencer, conquistar, entendeu? Conquistar o povo, né? Com a lisonja, conquistar com a lisonja, né? Bajulação, entendeu? Com a língua, né? A língua com astúcia, entendeu? Aí foi coroado por esses 10 apoiadores dele aí, né? 10 filhos de Jó, né? Nicodemos, né? No grego, vencedor. Porque esse traidor que está no templo aí, ó, esse antimachia espiritual que está no templo aí, na Ecal, o nome dele tem esse significado aqui, de vencedor, né? De vencedor, né? É Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, entendeu? Então, o principal traidor nessa terceira rebelião, né? O nome dele tem esse significado aqui, ó, vencedor, entendeu? Ficou aqui, só vitorioso para vencer, né? Derrubou a verdade por terra e prosperou, né? Entendeu? Conquistou o povo com a lisonja. Agora vamos lá, hein? Bora continuar. Vamos pegar aqui, irmãos. Ezequiel. Aliás, vou pegar aqui Jó, capítulo 21, números. Jó 21. Olha lá. Vou acostumar com o vídeo ainda. Acostumar, né? É a primeira vez. Entendeu? A gente fica meio sem jeito. Mas vamos acostumar, né? Aqui, ó. Jó 21, versículo 1 ao 7. E o seguinte. Mas Jó respondeu e disse, né? O título é assim, ó. Tá em Jó, né? Jó respondeu, o perverso prosperará. Que tá lá em Daniel. Diz que ele jogou a verdade por terra e prosperou, né? Teve êxito. Entendeu? Ele teve êxito. Aqui, ó. Tirou o sacrifício no templo, sacrifício que estava lá, né? Paulo, né? Ó, tô sendo oferecido para sacrifício, tô pronto para ser morto. Né? Por isso que Paulo lá fala no Atos 20, né? Atos 20, 21 ali. Atos 20, versículo 20 e 21, né? Paulo fala, né? Porque eu sei disso, que depois da minha morte, depois da minha partida, depois que eu ser oferecido, né? E ser morto, entendeu? Lobos vorazes entrarão no meio de vocês, infiltrado, e conquistará o rebanho. Com que? Com a lisonja, mano. De caboclo, falando de paz, paz. Tinha um arco, mas ele primeiro ele atrai com a lisonja, caboclo, depois pega o arco e mata as ovelhas. Entendeu? É o caçador, Isaú, camuflado, tá escondido, tá oculto. Entendeu? Esse antimachista espiritual. Tá dentro do templo, mas tá em secreto. Entendeu? Aí ele caboclo, ele conquista os irmãos, né? Conquistador, né? Nicodemo, conquista com a lisonja, né? Depois deixa a presa ali, né? A presa ali achando que tá tudo bem e pega o arco e mata as ovelhas. Entendeu? Primeiro ele conquista, depois mata. Entendeu? Fala aqui, ó. Sim, ele engrandeceu, né? Daniel 9, 8, versículo 11. Sim, ele engrandeceu. Você chegou até contra o príncipe dos príncipes. Quem é o príncipe do príncipe que foi tirado? Sacrifício que foi tirado? É um código, irmão. Que é uma briga pelo trono. É uma briga pelo trono entre Esaú e Jacó, né? Por isso que Jó, ele habitou lá na região lá de Edom, né? De Edom. Jó prosperou lá. Edom fica vermelho, né? Lembra do Saif? Saif, porque é 2 levantes contra Davi, irmão. 2 levantes. O primeiro levante contra Davi, que é a segunda rebelião, aliás, a primeira rebelião, né? É o primeiro levante. A segunda rebelião, no caso, né? A segunda rebelião é pelo Smith, né? Rômio, né? Rômio, lá, né?
Acontece quando essa rebelião, a primeira rebelião, acontece fora do templo, é fora dentro do templo, não é dentro, é fora. É fora do templo, pé da porta ali, ó. A porta é a verdade, né? A porta ali é a palavra da verdade. Mas aqui o boi, ele tá fora da verdade, né? Tá pé da porta, lá de fora do templo. Esse é o primeiro levante contra Davi. É pelo inimigo de Davi, Saul. Já o segundo levante, não. O segundo levante contra Davi é, como por um amigo de Davi. Judas não era amigo de Yaush? Pois então. Judas era um amigo de que Yaush confiava, né? Comia no pão com ele ali no templo, ó, e traiu Yaush. Então o primeiro levante é quando é fora, pelo Smith, pelo Saul. E o segundo é dentro do templo. Por isso, lembra do Saif? O Saif estava dentro do templo. Entendeu? Tem que separar as coisas, irmão. Entendeu? Tem dois traidores, dois levantes, porque um é do ministério de esquerdo, que se levantou fora do templo, com Davi. Já o outro é amigo de Davi, tinha ligação com Davi, intimidade com ele, que levantou dentro do templo e trai Davi. Sai, se não levantou dentro do templo? Dentro do templo lá, não foi? Fez um acordo com o Smith, não foi? E traiu o Nil e os demais estavam dentro da nave, né? A nave lá, do templo. Entendeu? Porque Saif, ele fez aliança com o Smith. Lembra lá de Isaías 28, versículo 18? Né? E sua aliança que você fez com a morte, porque o Ministério Direito fez uma aliança com o Ministério Esquerdo. Saif, que está dentro do templo, que tinha intimidade com os demais irmãos dentro do templo, fez aliança com o Smith. Entendeu? Por isso que você vê lá no filme Matrix, lá, naquele filme lá, né? Você vê o Saif, né? Ele murmura, né? Ali, porque tava comendo aquela comida, né? Aquela comida branca, né? O maná, né? Tal, tava reclamando, tá ruim, tá ruim. Ô, comida ruim. Aí foi lá e fez a aliança com Smith, né? Smith é o lado esquerdo. Por isso que Jó habitava lá em Edom, vermelho, né? Entendeu? Então o Ministério Azul fez aliança. Um do Ministério Azul, né? Ali, que lidera ali, tá liderando ali, fez aliança com o Smith. Entendeu? Aí por isso você vê lá o Saif comendo carne com o Smith. Por quê? Tá lá uma profecia. Tá lá em Salmo 78, né? Comendo carne, né? Tá recebendo pão do céu, tá recebendo pão do céu, falando que tava murmurando. O Saif murmurando, o Saif. Murmurando, tá ruim, vou lá fazer aliança com o Smith. Aí você vê o Saif comendo carne lá, né? Na ignorância, sabendo. Ó, eu sei que esse filé aqui não existe, da ignorância. Mas mesmo assim, né? Comeu da mentira, né? Da mentira, sabendo que era mentira, aquela carne era mentira, mas comeu do pão da mentira, o pão do ministério esquerdo. Entendeu? É por isso lá que Jó ele cobiça uma mulher, né? Lá no capítulo de Jó, lá que eu esqueci o capítulo, né? Mas eu vou passar isso aí, vocês podem que ir em outra oportunidade, tá? Vamos seguir o raciocínio aqui. Vocês vão saber que tem dois levantes para Davi. Um acontece por Smith, fora do templo, e o outro é dentro do templo, por um que está no meio de nós, do lado direito, que é o Saif. Por isso que o Saif ia habitar dentro da nave, entendeu? Que faz uma aliança com a morte, né? Isaías 28, versículo 18, entendeu? E tenta matar o Nil e a mulher, certo? Aí ele tenta matar um amigo leal. Da mesma forma que o Nil tem dois amigos. Ele tem um leal e tem um traidor, né? Que é o Saif. Entendeu? O traidor tenta matar o amigo leal do Nil, só que acontece um milagre. Ele volta à vida, né? Ele não morre. Aí ele volta, mata o Saif e salva o Nil e a mulher lá, né? E os demais. Entendeu? Quem é do templo ali que estava tentando matar, né? Ali, e achando que ele estava morto, né? Acontece um milagre. Entendeu? Aí ele salva Nil e a mulher. Entendeu? Porque o segundo levante de Davi é para um amigo íntimo de Davi. Entendeu? Que se levanta, né? Por questão de poder, dessas coisas, né? E, enfim, bora lá. Vamos fechar o raciocínio aqui. Jó, continuar aqui, Jó 21, versículo 1, diante. Mas Jó respondeu e disse: ouve dali diligentemente o meu discurso, porque seja a vossa consolação. Sou firme para que eu possa falar, depois que eu tiver falado, zombai. Quanto a mim, é a minha reclamação. Para algum homem, eu se fosse, porque não deveria o meu espírito estar atribulado? Marcar-me e ficar atônitos, e ponde vossa mão sobre a vossa boca. A pessoa que vão descobrir quando o irmão lá, o traidor, vão ficar atônitos, né? Vão ficar sem acreditar. Nossa, como é que pode? É o nosso meio, ele nos traiu. Entendeu? Aqui, ó. Marcar e me ficar atônitos, né? Espantado. Sem acreditar.
e ponde a vossa mão sobre a vossa boca. Até quando eu me lembro disso, fico com medo. Diz que que esse traidor aqui, ele tá morrendo de medo de ser descoberto. Isso que fica escondido, né? Tá camuflado. É o Isaú camuflado, né? Com o caçador. Saul não tinha um arco que caçava, né? Isaú saía e caçava, né? Caçava, matava um monte de... Comia das mãos das ovelhas ali, né? Caçava ovelha, né? Tava ali e matava com o arco. Isaú, né? Diz que Jó gostava de ficar em Edom, né? Edom prosperou lá com os filhos dele, né? Que é 10 filhos. Né? Jó prosperou, mas não pela sua própria força, mas com seus filhos que ajudavam ele, que é 10. Entendeu? Até quando eu me lembro disso, fico com medo, né? E tremendo. E tremor toma conta de mim, da minha carne. Porque vivem os perversos, envelhecem, sim, e são poderosos em poder. Poderosos em poder, né? Poder, né? Chifre. Mas não para a verdade, mas para a mentira. Se eleva, mas não para a verdade, mas para contra o Criador. Entendeu? Aqui, ó. Sua semente se estabelece, falando de Jó, né? E a sua vista com eles. A sua descendência, diante de seus olhos, suas casas estão a salvo do medo. E nem a vara de alto chega sobre eles. A vara ali, né? A palavra, né? O fogo da palavra não chega sobre eles. Mas vai chegar uma hora ainda. Por isso que fala que ele tá com medo, Jó, aqui, ó. Porque ele sabe que vai chegar a hora dele. E que a vara vai chegar para ele e para os seus adoradores, né? Que é o pastor ídolo. Pastor ídolo, né? Vai chegar para ele, vai para ele e para os adoradores dele, né? Para os demais traidores, né? Porque esse aqui é o principal, o Nicodemo é o principal, entendeu? Olha aqui, ó. Suas casas estão salvas do medo, e nem a vara de alvo chega sobre eles, né? Aí fala aqui, ó. Salmos, quem é a vara de alvo? Vocês mostram quem é a vara de alvo? Que vai chegar sobre eles? Que Nicodemo está com medo, né? Está com medo. Está lá em Salmos 69. Aliás, Salmos 89, versículo 19. Vou pegar lá rapidinho. Salmos 89, 19 a 24. Diz assim, ó. Então falaste em visão aos teus santos, e disseste, eu pus o socorro sobre aquele que é poderoso. Olha aqui, é a vara aqui, ó. É o Davizinho, né? É o Davizinho. Vai vir com a vara, né? Com a espada de Al, e vai derrotar os filisteus, né? Os filisteus, né? Por isso que depois eu entendo essa questão do filisteu aí, né? Encontrei Davi, meu servo, com meu óleo santo ungi, com quem minha mão se estabelecerá, a vara, né? Meu braço também o fortalecerá, né? Ele vai vir para destruir os filisteus, né? E o principal deles, quem é o principal dos filisteus? Era o campeão lá, né? O vencedor, né? Campeão é vencedor, mesma coisa. Campeão, né? Vencedor, né? Golias, lá, né? O campeão que ficava lá no acampamento dos filisteus. Ou então, campeão dos filisteus, né? Aí Davi chega e corta a cabeça dele. Aqui, ó. O inimigo aqui, ó. Inimigo, né? Nicodemos, vencedor, né? O Golias. O inimigo não estocaria sobre ele, nem o filho do perverso o afligirá. Eu derribarei os seus inimigos, os filisteus, diante da sua face, diante da face de Nicodemos. Empestarei aqueles que odeiam Davi, entendeu? Porque foi um levante contra Davi, entendeu? Da própria casa, né? Ali, Saif, né? Saif vai lá, faz um acordo com o Smith, né? O Smith ali representa quem? Espiritualmente, né? O Nicodemo ali representa onde Machia, né? Espiritualmente falando. Da mesma forma que o templo eterno ali representa o Ayal-Shalom lá, né? O Ayal-Shalom, e tem onde Machia dentro desse templo espiritual, né? Espiritualmente falando. E da mesma forma, quem coloca o antimachia lá, o Emmanuel, na marra lá no Israel Filho, quem é? Roma. E quem coloca o antimachia espiritual dentro do templo aqui, espiritual, quem é? É o Rômio, filho de Roma, né? O Rômio, que coloca o seu filho lá dentro, o Saif. Para poder quem? Para poder usurpar. Quando você pega lá Jeremias, capítulo 9, versículo de número 4, fala que, né, fala assim, né? Nenhum irmão com vós confiais, porque nenhum irmão não faz mais do que enganar e usurpar. É usurpar, irmão. É questão de poder, entendeu? De poder. É tomar o poder do outro. É por isso que Isaú ele troca a sua primogenitura pelas lentilhas. Entendeu? É tipo que Isaú está querendo tomar o lugar de Davi e governar a Laodiceia no lugar de Davi, sendo que Iau escolheu Davi, Iau ungiu Davi. Quer ver? Ó? Aqui, ó, Salmos, ó. Salmos 89, tá lá o que? Encontrei Davi e ungi. É ele que é ungido para poder governar, ser governante sobre Israel espiritual, sobre a Laodiceia. Mas o Isaú não. O Isaú,
E ele é colocado lá na marra, né? Pelo Rômio, né? Roma, o Rômio ali tá fazendo Roma, né? E introduz seu filho lá, o Nicodemo lá dentro da marra, o Edom, né? O Jó, o Edomita ali, gostava de ficar em Edom, né? No vermelho, para poder governar no lugar de Davi, entendeu? Lembra de Absalão? Absalão, a tipologia do Antimachia. Absalão tomou o lugar de Davi, não foi? Para reinar sobre Israel ali no lugar de Davi, certo? Absalão era um nazireu, né? Ele era um nazireu. E era um filisteu também, ele era filho de Davi com uma filisteia, né? Uma filisteia de lá de a cidade de Ziclag, de Palestina lá. Davi casou com uma mulher e teve e teve Absalão, né? Aminon, que tem, então esse Absalão aí, ele é filisteu também, né? Tem sangue filisteu, entendeu? Que usurpou lá, né? No lugar de Davi, né? Você lembra lá, né? E de Absalão, depois que Davi caiu ali, ó, caiu com Batseba, né? Cobiçou a mulher ali, pecou com a mulher. Aí Natan repreendeu Davi e falou, ó, porque você desprezou a minha lei, farei que um mal saia dentro da casa, ou seja, convive com vocês ali, ó, dentro da casa, não é fora não, é dentro. Ele não trarei o mal que trarei sobre vocês. Entendeu? Aí Natan fala, né? Porque você desprezou a minha lei, a espada jamais sairá da vossa casa. Jamais. Por que jamais? Porque é Isaías 28, versículo 19. Diz que todas as palavras vão passar ali, vão passar diante da igreja, todas as manhãs passará. A espada nunca vai parar de deixar de passar. Para purificar a igreja. A espada jamais vai sair da casa. Purificar o fogo da palavra, né? A espada já descendo. Jamais sai da casa. Entendeu? Aí eu levanto um mal dentro dessa casa, ele levanta um mal que convivia com nós, com Davi ali, ó. Né? Convivia, levando esse mal de dentro da casa. Entendeu? Para usurpar o lugar de Davi. Por isso que Esaú trocou a sua primogenitura, né? Trocou a sua primogenitura de ser primogênito para poder ser governante sobre as lentilhas, né? Sobre a Laodiceia. Né? Provérbios, né? Provérbios, que é 28:15, né? Governante lá, né? Lê lá Provérbios 28, versículo 15. É o Nicodemos, né? Que significa governador, né? Conquistador do povo, né? Governar o povo pobre, o povo leigo. Né? Quem é o povo pobre? Pobre, a Laodiceia. Pobre, miserável, a Laodiceia. E que tomou o lugar de Davi. Isso aqui é o Davi que é o governante. E a ungiu foi ele para poder ser o mensageiro para lá da Laodiceia. Mas chega o outro lá e põe o outro lá na marra, né? O Rômio, né? Tipo que o Rômio ali significa Roma. Que bota o Antimachia lá na marra, o Edomita lá na marra, né? O vermelho, para governar sobre Israel. E matar as ovelhinhas, né? Os ortodoxos, né? Descendentes de Jacó, matar eles ali. No dentro do templo, a abominação horripilante no templo. Matar. Entendeu? Bora lá. Deixa eu raciocinar aqui. Vou pegar aqui. Aqui, ó. Jó, Jó 21, versículo 7, diz assim, ó. Porque vem os perversos, envelhece, sim, são poderosos em poder. Né? Jó 15, versículo 25. Diz o seguinte, ó. Jó 15, 25 diz o seguinte, ó. Ó. Vamos pegar do 21. Jó 15, 21 em diante, ó. 20, ó, Jó 15, 20 em diante. Homem perverso, tá vendo aí? É um antimachista espiritual, que tá dentro do templo. Homem perverso lida com a dor em todos os seus dias, né? Tá com medo. E o número de anos é o culto ao opressor. Verso 21. Um som terrível está em seus ouvidos. Na prosperidade, o destruidor virá sobre ele. Tá vendo? Tá vendo que é o antimachia espiritual? Da mesma forma que vai vir um destruidor sobre o antimachia físico lá, o Emanuel, né? A minha cira sobre ele. E também vai vir sobre esse antimachia espiritual dentro do templo aqui também, ó. Sobre ele. Entendeu? Sobre esse traidor aqui, né? Aqui, ó. Um som terrível está em seus ouvidos. Na prosperidade, o destruidor virá sobre ele. Verso 22. Ele não crê que voltará das trevas, né? O que espera a espada. Ele vagueia em busca de pão. A pobreza vem sobre ele, a pobreza. Dizendo, onde está? Né? Ele sabe que o dia das trevas está logo à sua vista. Problema e angústia o deixam com medo. Tá com medo, tá vendo aí de novo? Tá com medo, né? Capítulo 18, né? Versículo 11. Aqui, ó. 18, 11. Diz o seguinte, ó. Porque ele é lançado em uma rede. Que rede é essa? Atenção, irmãos.
Ele é lançado em uma rede pelos seus próprios pés. Ele anda sobre uma armadilha. Que armadilha é essa que ele está andando? Armadilha de Al, irmão. É uma estratégia de Al. Para provar os corações. Entendeu? Se a pessoa está pegada com a palavra da verdade, ou está pegada com a pessoa. Né? E fazer a pessoa de um ídolo. Né? Que fala pastor ídolo. E Al prova os corações. Entendeu? Para ver se a pessoa está pegada com a verdade ou só com pessoas. Idolatria de pessoas, né? Entendeu? A acepção de pessoa está lá em Malaquias 2, versículo 8 em diante. Entendeu? Aí fala aqui, ó, ele foi pego pela armadilha de quem? De Al. Ezequiel 12, versículo 8. Ezequiel 12, versículo de número 8. Diz o seguinte. Ezequiel 12, 8. 16. Diz o seguinte, ó. E pela manhã veio a palavra do Ial a mim, dizendo: Filho do homem, não te disse a casa de Israel, a casa rebelde? O que fazes tu? E diz eles: Assim diz o Ial, Criador. Este fado diz respeito aos príncipes de Ial Shalom. Não é Sodoma, não, filho. Tem duas cidades: Sodoma, que é para do lado esquerdo, e Ial Shalom, que é para do lado direito. Entendeu? Tem que separar as coisas. Aqui, ó. É Ial Shalom, não é Sodoma, não. Entendeu? Os príncipes de Ial Shalom. É toda a casa de Isal. Né, que está entre eles. Diz: Eu sou vosso sinal. Como eu tenho feito, assim será feito a eles. Eles se removerão e irão para o cativeiro. É que a profecia que Neemias fez, né? Depois eu passo por essa questão aí. E o príncipe que está dentre eles, príncipe, principal, Nicodemos, que está entre eles, né? Carregará sobre os seus ombros no crepúsculo. E irão adiante. Deixa eu ver aqui se é isso aqui mesmo. É isso aqui mesmo. Ezequiel 12, 8. E o seguinte. O 16, aqui diz o seguinte. Continuar aqui, ó. Versículo 12. Ezequiel 12, 12. Né? E o príncipe que está entre eles carregará sobre os seus ombros no crepúsculo. E irão adiante. Cavarão atrás da parede para carregar para fora através dela. Ela cobrirá a sua face. Verso 16, ó. Mas pouco homens delas pouparei da espada, fome e da peste, para que eles possam reclamar todas as suas abominações entre os pagãos. Para onde vieram, a saberão que eu sou Yahweh. Aí você pega o verso do número 25 e diz assim, ó. Porque eu sou Yahweh, eu farei e a palavra que eu falarei sucederá. Ele não será mais prolongada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, eu falarei a palavra cumprirei, diz Yahweh dos exércitos. Aí você pega aqui... Jó, capítulo... Nossa, isso aqui, né? É Daniel 8, versículo 13. Diz o seguinte. Então eu ouvi um santo que falava, e outro santo dizia, aquele determinou o santo que falava. Até quando será a visão concernente ao sacrifício diário, né? Sacrifício, né? Paulo falou, né? Estou entregue, já estou pronto para ser entregue ao sacrifício. É a transgressão da desolação, para dar tanto o santuário quanto o exército para serem pisoteados, né? E ele me disse, até 2.030 de manhã o santuário será purificado, né? Sério, a semana de Daniel, né? Ali. Aí você vai para Lucas, capítulo de número 21. Lucas 21, verso 20. Diz o seguinte. E quando eu vi o general Shalom cercado de exército, que exército é esse? É um código. Quer ver aqui, ó? Neemias 4, 7. Diz o seguinte. Aqui, ó. Porém, sucedeu que, quando Sambalate e Tobias e os árabes
e os amonitas, e os soldados, e os asdonitas ouviram que as muralhas de Al-Shalom estavam erigidas e que as fendas começavam a ser fechadas, né? Eles então ficavam muito enfurecidos e todos juntos conspiraram para vir e lutar contra Al-Shalom, impedi-los. Tá vendo? Ele fala que quando você viu Al-Shalom cercar de exército, que exército? De Samaria, entendeu? É o Sambalate, né? Sambalate, né? Zombador, entendeu? Todavia, nós fizemos a nossa oração ao nosso Criador e posicionamos uma guarda contra eles, dia e noite, por sua causa. E Eldad disse: já desfaleceram as nossas forças dos acarrecadores. Há muito entulho, de modo que não somos capazes de edificar a muralha. E os nossos adversários, né, disseram: eles não saberão. Presta atenção aqui. Eles não saberão, nem verão, até que entremos no seu meio, né, infiltrar no seu meio. Isso aqui é Atos, irmão, capítulo 20, versículo 29 e 30, quando Paulo fala, né? Porque você diz que depois da minha partida, né, depois que eu ser oferecido em sacrifício e eu morrer, entrarão no meio de vocês os lobos, infiltrados. Fará guerra, cercará Al-Shalom e fará guerra. É o Sambalate, seu exército samaritano, né? Exército de Samaria, Sambalate, que se infiltrar. Quem é o Sambalate? É o traidor, que lá dentro do templo, segundo o levante para Davi, né? O vídeo tá ficando grande aqui. Vou pegar aqui Salmos. Vou pegar Salmos 69. Diz o seguinte: Salmos 69. Diz o seguinte, ó. Vou mostrar quem é esse traidor aí, viu, irmãos? Porque até a aparência da pessoa, o Eterno colocou, tá na escritura, só que está codificado, né? Desse traidor, né? Entendeu? Aqui, ó. Salmos 69, versículo 21, diz assim: Mazial ferirá a cabeça dos seus inimigos, né? Dos filisteus. E o couro cabeludo daquele que anda quieto, né? Que anda quieto, em segredo, né? Camuflado, oculto, escondido, né? Diz que ele tem um couro cabeludo, esse traidor aqui, né? O Nicodemos, né? Que o couro dele é cabeludo, né? Cabeludo, né? Cabelo, né? Não sabe aí, né? Comprido, né? É o Jesus Cristo, vamos dizer assim. É um antimachista espiritual. Jesus Cristo não tem um cabelo longo, assim, comprido, né? Branco, né? Branco, né? Pele branca, que é colocado ali por Rômio, né? Rômio, e do templo de Al-Shalom, espiritual, né? O Sai faz acordo com Rômio, e o Rômio vai lá e introduz o Saif lá dentro de novo para matar o Nil e a mulher e os demais lá dentro, né? Abominação horripilante no templo, espiritualmente falando. Uma camada espiritual, irmão, entendeu? Você vai ter que entender que as escrituras, ela tem segredo dentro de segredo, camada em cima de camada, entendeu? Ela não é rasa, ela é profunda. Ela tem várias camadas espirituais, entendeu? Tem muito ter espiritual para poder jogar os acontecimentos físicos para o acontecimento espiritual, entendeu? Aqui, ó. Aí fala aqui, né? Mazial ferirá a cabeça dos seus inimigos, filisteus. E o couro cabeludo daquele, é o principal dele, ele tem um couro cabeludo. É o Jesus Cristo, né? É o falso Machia, né? Que vem de Roma, né? De Rômio, né? Rômio envia o Saif para governar sobre o templo ali, né? Espiritual. Entendeu? Matar as ovelhas com o arco, né? O arco, né? Cavaleiro branco, fala de paz, conquista a pessoa com bajulação, conquista ela e depois mata com o arco. O Isaú, né? O caçador. Então, aí fala aqui, ó. Mas isso é tudo uma estratégia de dos exércitos, para provar os corações, né? Aquele que é o pastor ídolo, né? Lá, né, que as pessoas adoram. Aquele que é o nosso Criador, né? Da salvação, o Ial, Criador, pertence às questões da morte. Verso 21. Salmos 69, versículo 21. Mas Ial ferirá a cabeça dos seus inimigos, seu esteio, e o couro cabeludo daquele que anda quieto, oculto, né? Em suas transgressões. Em suas transgressões. Que transgressões são essas? Está lá em Hebreus, está lá em Provérbios 6, 12 ao 19.
São 7 transgressões. Sete. Sete pecados, né, capitais, né? O homem mau, né? O homem perverso, né? E está em Gênesis, capítulo de número 27, versículo 41. Gênesis 27. Gênesis 27, 41, que diz assim, ó. Diz o seguinte, Gênesis 27, 41, ó. Atenção, irmão. Esaú, Edom, né? Odiou Jacó. É a briga pelo trono, é a briga. Entendeu? É a briga, né? Esaú odiou seu irmão Jacó. Entendeu? É ódio, né? Inveja, é coisa do tipo, né? Essas coisas aí. Esaú odiou Jacó por causa da bênção com que seu pai o abençoou. Esaú disse em seu coração. Tá vendo aí? Os dias de luto pelo meu pai estão próximos. Então eu matarei o meu irmão Jacó. Tá vendo? Matar com o quê? Apocalipse 6, versículo 12, com arco. Falando de paz, paz, irmão, paz. Mas em seu interior armam o quê? Cilada para matar. Que Esaú era caçador, era camuflado, ficava oculto e matava. Entendeu? E diz que Isaac, né? Isaac ele amava mais Esaú do que Jacó, né? Isaac. Por que Isaac amava mais Esaú do que Jacó? Por quê? Aqui, ó. Gênesis capítulo 25, versículo de número 27 em diante. Diz assim: que os meninos cresceram. Esaú era um caçador, né? Habilidoso. Daniel 8, 25. Quer ver, ó? Daniel 8, 25 aqui, ó. Aqui, ó. Daniel 8, 25, é considerado habilidoso, ó. Daniel 8, 25, ó. E pelo seu entendimento, né, ou seja, pela tua habilidade, né, pela sua habilidade, também fará prosperar um engano na sua mão. Por quê? Porque ele derrubou a verdade por terra e prosperou. Teve êxito, né? Jó, né, o perverso prosperará. Mas mesmo assim tá com medo de ser desmascarado, né? E vai ser. A vara de Jó vai chegar sobre ele e sobre os filhos deles, né? Os filhos de Jó. Entendeu? Aqui, ó. E pela sua habilidade também fará prosperar um engano na sua mão. E ele se engrandecerá em seu coração. E pela paz. Tá vendo aí? Lembra lá do arco, né? O arco, né? Fala de paz, cavalo branco. E tinha um arco na mão para matar. O caçador, Esaú. O vermelho, Edom, né? Que conquista as pessoas, se torna rei sobre ele ali. Ele é coroado, né? Pelos idólatras lá que idolatra ele, né? O pastor ídolo. Está em Zacarias 11, né? Aí de pastor ídolo, né? Mas seu olho direito escurecerá. Entendeu? Pastor ídolo, é o Nicodemos, é o antimachia espiritual dentro do templo, né? Tem um couro cabeludo, Jesus Cristo, né? Tem um couro cabeludo romano, né? Que veio de Roma, né? É um código espiritual, entendeu? Destruirá o povo poderoso. Diz que irá destruir o povo poderoso. Quem é o povo poderoso? Quem é os poderosos? Quem é? Destruiu, irmão. Também matou as ovelhas, ó. Primeiro conquistou as ovelhas com a lisonja, bajulação, depois mata esse. Entendeu? Né? Jeremias 9, né? Cada um fala de paz para o seu próximo, mas no seu interior arma cilada, a sua língua como se fosse um arco para a mentira e mata. Entendeu? Conquista e depois mata. Entendeu? É igual de Machia lá, o Emanuel, fazer isso aí também, né? Vai conquistar os povos ali com a lisonja, bajulação, depois vai se virar contra o próprio povo que elegeu ele, coroou ele, né? Aí ele vai se virar contra, né? Entendeu? Aqui, ó. Daniel 8, 24. E a sua força será poderosa, porém não pelo seu próprio poder, tá vendo aí? Não é pelo seu próprio poder, mas são 10 filhos dele que coroou ele, né? Apocalipse 6, né? E foi dado uma coroa, né? Esses 10 filhos de Jó, coroou ele, né? O Nicodemos, né? E isso é o vitorioso, né? Para vencer, é o vencedor, entendeu? Nicodemos, né? Porque o nome desse traidor aí, do couro cabeludo, branco, o nome dele tem significado aí, de vencedor, conquistador, entendeu? Ele destruirá de forma espantosa e prosperará, e praticará e destruirá o povo poderoso. Enganou, né? Jó 34, versículo 20. Por causa dele, os outros que apoiou ele, vai se devorar na tribulação, junto com ele. Confiou nele, não foi? Confiou nele, que lá em Jeremias fala: irmão nenhum confieis, porque nenhum irmão não faz o que enganar, e usurpar, e difamar, entendeu? E difamar com a boca, matar com a boca, com a língua, né? O arco.
Mas confiou, né? E aí vai ser devorado junto com ele a tribulação. Ó. Idolatrou, pastor ídolo, né? Aí fala aqui, sua força será poderosa, porém não seu próprio poder, né? Ele destruirá de forma espantosa e prosperará e praticará, né? Ele destruirá o povo poderoso que confiou nele, ó. Vai se devorar a tribulação. Está lá em Jó 34, 22. Seguinte, Jó 34, 22 ao 25. É o seguinte, ó. Jó 34, 22 ao 25. E é o seguinte. Não há trevas nem sombra da morte, onde os trabalhadores da iniquidade, quem são? São os poderosos, entendeu? Que dá o seu poder ao Nicodemos, né? Dá autoridade para ele, coroa ele, entendeu? Coroa ele, conquista ele e coroa ele, vai lá e coroa ele, entendeu? Aí fala aqui, ó. Não há trevas nem sombra da morte, onde os trabalhadores da iniquidade possam se esconder, né? Porque eles têm esconderijo, né? Esconderijo, né? Que ia ser cobrido pelas águas quando Davi chegar, né? Tá lá em Isaías 28, versículo de número 2, né? 17 ali, né? Que as águas cobrirão o refúgio do esconderijo, né? Da mentira. Né? O esconderijo desse era inundado com a palavra. Aí fala aqui, verso 23, porque ele não colocará sobre o homem mais do que o justo, porque para que ele entre em julgamento com Iau. Ele partirá em pedaços homens poderosos, tá vendo aí? Nicodemos. Primeiro ele conquista esses povos poderosos, conquista eles, a lisonja, a bajulação. Aí esses 10 filhos de Jó pega, coroa ele, adora ele, pastor ídolo. Depois Jó destrói ele da tribulação. Por causa do traidor, os demais que confiou nele, vai ser devorado a tribulação junto com ele. Devorado a tribulação. Será destruído, né? Destruição sobre eles, né? Tribulação sobre eles. Oséias 7, lá, ou então. Aí fala aqui, ó. Ele partirá em pedaços como poderosos, sem número, e colocará outros em seu lugar. Aí Al vai lá e coloca outros no lugar deles, porque eles são sacerdotes corruptos, bajuladores e idólatras. Aí Al remove eles, né? Neemias chega e remove lá tira os sacerdotes corruptos e põe outros mais sinceros, né? Mais aprovados no lugar deles. Então, quando vai ser isso? Aqui, ó. Verso 25. Jó 34, 25. Portanto, ele conhece suas obras, e ele os derrubará à noite. Tribulação. Tribulação sobre eles, destruição sobre eles. Para que eles sejam destruídos. Tá vendo aí? Destruídos, né? Destruição sobre eles, entendeu? Está lá em Oséias 7, versículo 11 ao 16. Leia lá, Oséias 7, versículo 11 ao 16. Destruição sobre eles. E ao jubilizar à noite. Entendeu? Aí, irmãos, vamos continuar aqui o raciocínio, né? Eu vou fazer até uma hora de vídeo, né? Para encerrar aqui. Depois eu continuo outros assuntos, que é muita coisa para passar. No máximo, eu vou passar aqui é 7 vídeos, né? Se for necessário, eu gravo o 8º, mas não passa de 7, não. No caso, se precisar fazer o 8º, eu faço. Mas a meta é 7 vídeos só. Entendeu? Só para poder mostrar para os irmãos aqui que a terceira batida na pele aconteceu. Entendeu? Só que ninguém percebeu, né? É o seguinte, aí vamos lá. Gênesis 25, né? Gênesis 25, Isaac, né? Diz que Isaac amou mais Esaú do que Jacó. Aí vamos entender por quê. Gênesis 25, versículo 27, diz assim: e os meninos cresceram, e Esaú era um caçador, né? Habilidoso, nós já leu lá, né? Nós já leu. Um homem do campo. E Jacó era um homem simples, né? Habitando em tendas, né? Ali, ficava mais em tendas, né? De casa. Jacó não era de sair, ficava dentro de casa. Entendeu? E Isaac amou Esaú. Isaac amou Esaú. Por que Isaac amou Esaú, irmãos? Que é um código, irmãos. A palavra Isaac, se você pesquisar no hebraico, a palavra Isaac significa rir, né? Ou seja, rir, zombar. Porque Isaac está representando quem? Isaac está representando os trabalhadores da iniquidade, que coroa o Nicodemos, né? Ele foi dar uma coroa, né? E saiu vitorioso para conquistar, né? Derrubou a verdade por terra e prosperou. Teve êxodo, entendeu? Isaac é aquele que ri. Por isso que fala que porque Isaac, nesse código espiritual aqui, nessa camada que eu estou passando, Isaac representa os trabalhadores da iniquidade, que coroa Nicodemos e adora ele, adora o pastor ídolo, entendeu?
E esses são zombadores. Por isso que a palavra Isaac fica aquele que ri, aquele que zomba. Por quê? Isaac tem esse nome? Porque Sara, quando teve quando Sara era estéril, né? Aí o anjo Yah falou pra ela, né? O anjo de Yah falou assim pra ela: Sara, você vai ter um filho. E ela zombou do anjo, né? Ela sorriu, né? Zombando, né? Achando que era loucura do anjo. Zombou do anjo. Por isso que a palavra Isaac fica aquele que ri, aquele que zomba. Porque fala que Isaac amou mais Esaú, o Edomita, né? O Jó, amou mais o Jó. Porque Isaac está representando os trabalhadores da iniquidade. É uma camada espiritual, irmão, entendeu? É uma camada espiritual. Eu quero que os irmãos entendam que a escritura tem várias camadas espirituais. Não é só uma nem duas, não é várias camadas. Entendeu? Espirituais. Ela é profunda, é o evangelho eterno, irmão. Por isso que fala que é o evangelho eterno. São camadas espirituais eternas. São eternas, é o evangelho eterno, entendeu? Várias camadas, é profundo, entendeu? É segredo de segredo, camada em cima de camada, entendeu? E para entender essas camadas espirituais, o irmão tem que ser, tem que ser espiritual, né? Tem que ser bem espiritual para entender essas camadas profundas. Aí Isaac amou Esaú, porque Isaac está representando quem? Os trabalhadores da iniquidade, que zombadores, né? Isaac, aquele que ri, aquele que zomba, né? E amou Esaú, amou Nicodemos e coroou ele. Não foi? E são zombadores, né? Está lá em Jeremias 9, né? Versículo de número, acho que é 8, uma coisa assim, né? É 4, não, Jeremias 9, 4, né? Jeremias 9, 4. São zombadores, né? Também tá lá para mim Isaías 28, versículo 22, né? Isaías 28, versículo 22, né? Da água chega para eles lá, né? E ela fala, não sejam mais zombadores, para que não venha mais palavra mais forte contra vocês. Entendeu? São zombadores. Aí fala que Isaac amou Esaú, tá vendo? Porque Isaac é que está representando quem? Não sabe. Os trabalhadores da iniquidade, né? Os 10 filhos de Jó. Isaac está representando aqui, ó. Coroa Jó, né? Coroa Nicodemos, um antimachia espiritual. Entendeu? Agora vamos pegar aqui, irmãos. Mesmo versículo, ó. Porque, aí fala aqui, porque ele comia da sua caça. Disse que Isaac, os zombadores, né? Os zombadores, que coroou Esaú, diz que Isaac comia da carne de Esaú, porque Esaú matava, irmão. Eles matavam. Entendeu? Eles são traidores. É uma quadrilha de traidor. Não é só um traidor. Tem um principal, que é o Nicodemos. Mas esse Nicodemos aí tem mais 10 filhos dele. Entendeu? Que é para Isaac. Isaac comia da caça de Esaú, que é o principal, que é o Nicodemos, né? Entendeu? O Nicodemos matava com o seu arco, e os demais que era filho de Nicodemos, de Jó, comia da casa de Esaú. Eles mataram, eles são assassinos espiritualmente falando. Entendeu? São irmãos, não é de confiança mesmo não, entendeu? Que não sabe mais, ele fala de paz, mas no seu interior armas seladas, e para matar. Aí fala aqui que Esaú, o Nicodemos, né? Que está inventando o Nicodemos aqui, Esaú, o Edom, o Jó, matava com seu arco, né? E o Isaac, que representa os filhos de Nicodemos, comia da casa de Nicodemos. Entendeu? Nicodemos matava. Aí fala que aí no meu versículo, ó, porém, né, mas Rebeca amou Jacó. Diz que Rebeca amou Jacó. Entendeu? Porque é uma briga pelo trono. Entendeu? Mas Rebeca amou Jacó. Por que Rebeca amou Jacó, irmãos? Por quê? Porque esse Jacó aqui está representando por quem? Por Paulo lá. Paulo, né? Paulo, o que Paulo falou? Já estou pronto para ser oferecido em sacrifício. Esaú não queria matar Jacó? Bom, então. Queria matar Jacó? Aí Jacó vai e corre de Esaú, né? Para não ser morto. Entendeu? Aí Paulo fala, né? Já estou pronto para poder ser oferecido em sacrifício, né? Diz que o pequeno chifre, né? Que saiu do meio deles, né? Deles quem? Os trabalhadores da iniquidade, do Isaac, né? Disse que saiu do meio dele e tirou o sacrifício, tirou Jacó, né? Tirou Jacó fora, expulsou Jacó. Jacó tem que sair para casa dele, para não ser morto. Tirou ele, tirou o sacrifício, tirou Jacó, entendeu? Aí fala que Rebeca amou Jacó. Por que Rebeca amou Jacó, irmãos? Rebeca, se vocês vão pesquisar aí, Rebeca significa união, né? Laço, ou que une, entendeu? Rebeca significa isso, união, laço ou que une. Porque é um código, irmão. Quer ver? Ó? Zacarias 11. Zacarias 11. Deixa eu pegar aqui. Zacarias 11.
pegar aqui. Zacarias 11. Versículo 4. Zacarias 11, versículo 4 ao 14. Diz o seguinte. Assim diz Iau, meu Criador, alimenta as ovelhas da matança. Por que fala ovelha da matança? É Esaú que mata, irmãos. Esaú, o Nicodemos, mata lá, o que fala lá em Gênesis? Diz que Isaac, né, os zombadores, comia da casa de Esaú, comia da casa de Nicodemos. Entendeu? Matava as ovelhas, ó. Esaú com o arco, né, com o arco da mentira, né? Falando de paz, né, Apocalipse 6, o cabelo branco, fala de paz, mas tinha um arco na mão para matar as ovelhas, entendeu? E o Isaac, né, que representa ali os filhos de Jó, os filhos de Esaú, comia da matança de Esaú, as ovelhinhas que ele matava, entendeu? As ovelhas de Alcho que eles matavam, né? Eles são trabalhadores da iniquidade, o Isaac, né? O zombador, o que ri, o que zomba, entendeu? Assim diz Iau, meu Criador, alimenta as ovelhas da matança, né? Esaú mata, cujos possuidores as matam, tá vendo? E não tem preocupado ainda não, ó. Entendeu? Não tem preocupado ainda. Né? Tá lá em Salmos 94, versículo 3 ao 14. Leia lá. Entendeu? Aí fala aqui, aqueles que as vendem, dizem, bendito seja o Iau, pois estou rico, e os seus próprios pastores não têm piedade delas. Não tem piedade delas. Por quê? Porque Paulo falou que depois da minha partida, Jacó não partiu para poder não morrer pelas mãos de Esaú. Então, Paulo falou o que lá? No capítulo 20 de Atos, versículo de número 29 ao 30. E depois da minha partida, depois que eu saí, depois que eu fugi do meu irmão, depois que eu morrer, entendeu? Lobos infiltrarão no meio de vocês, Sambalate vai infiltrar, vai cercar e Alxalã de exército, além de Samaria, entendeu? Aí fala aqui, ó, entrar no meio de vocês, infiltrar no meio de vocês, entendeu? Sambalate, né? Para destruir o Monte Sião, destruir Yal-Shalom, entendeu? Aí fala aqui, ó, por isso não terei mais piedade dos habitantes da terra, diz Oial, mas eis que entregarei os homens, cada uma na mão do seu vizinho, e na mão do seu rei. Seu rei, quem é o rei? O pastor ídolo. Quer ver, ó? E eles ferirão a terra, e da mão deles eu não os livrarei. E eu alimentarei as ovelhas da matança, até vós, ó pobre do rebanho. Né? Pobre do rebanho, porque Nicodemos governa seu povo pobre do rebanho. Né? Provérbios 28, versículo 15. Nicodemos, né? Para mim, aqui fala aqui, ó. Verso 7. E alimentarei as ovelhas da matança, até vós, ó pobre do rebanho. E tomai para mim duas varas. A uma chamei beleza, e a outra chamei união. O que significa Rebeca lá? Rebeca significa união, laço, ou aquele que une. Por isso que Rebeca amou Jacó. Porque Jacó é aqui que trazia, que é Jacó que é o verdadeiro Machia, né? O verdadeiro Machia, né? Mas Rômio, né? Roma está sendo interpretado por Rômio, né? Por Rômio, que coloca o Saif lá dentro na marra para poder governar sobre o povo ali, ó, e matar eles. Às vezes da matança. O Rômio ali, o Smith, está representando o quê? Ele está representando Roma, espiritualmente falando. E o Saif representando o anti-machia, que lidera ali Al-Shalom, né? O anti-machia espiritual. Entendeu? Aí fala aqui, ó. Porque o verdadeiro machia, ele é ortodoxo, né? Ele é ortodoxo, é Yalcha, né? O que Paulo falou? A gente diz que um pequeno chifre lá em Daniel, ele tirou o contínuo sacrifício, que é o verdadeiro machia, tirou ele fora, né? Que é Paulo. Paulo falou que lá, depois da minha morte, depois da minha partida, introduzirão no meio de vocês os lobos, entendeu? Que não perdoarão o rebanho, vão matar o rebanho, as ovelhas da matança, entendeu? Aí o Esaú, o vermelho, vai liderar lá na marra, colocar lá no engano, através do engano, né? No engano, vai colocar ele lá, coroar ele, né? Os Isaques, né? Os zombadores, vai colocar ele lá e coroar ele, e adorar ele. Botar ele lá dentro de Al-Shalom, os Edoms, né? Os Edomitas, os vermelhos, né? Se contaminou com o boi, com o Smith, Saif, faz aliança com o boi, né? Com a morte. Está lá em Isaías 28, versículo 18. Entendeu? Aí fala aqui.
Aí esse Saif aí, que é o Nicodemos, né? Esse Nicodemos aí, ele tem 10 representantes que ele dá poder para ele, 10 filhos, né? 10 reis, dá poder para ele governar, né? Uma coroa lhe foi dada, né? Lá, Apocalipse 6, versículo 12. E saiu vitorioso para conquistar, conquistador, né? Vencedor, vencedor. Entendeu? Aí fala aqui, ó. Aí ele tira continua o sacrifício, né? Que é o continua o sacrifício. Ele tira o verdadeiro Machia, que é Yahusha, que é o ortodoxo, que é o Yaakov, que é o, né? Que é o Shaul lá. Depois da minha partida, né? Deus no meio de vocês, lobo. Depois da minha morte, vão vir os lobos no meio de vocês. Vai matar o rebanho, vai enganar vocês. Entendeu? Mas ninguém dá a bola para cá para Yahusha. Yahusha avisava. Entendeu? Atenção, porque é uma briga pelo trono. É uma batalha. Entendeu? Vou botar um código para os irmãos aqui. Aí continuando aqui o raciocínio, ó. Em Zacarias 11, versículo 7. Versículo 8, né? E também contarei 3 pastores em um mês. 3 pastores em um mês, porque tem 3 principais também, né? Desses 10, né? Tirando o Nicodemos ali, tem 3 principais. Tem o Nicodemos e mais 2. Né? E tem mais 7, que é 10 no total, né? Aliás, tem o Nicodemos e tem mais 10. O Nicodemos é o principal desses 10 aí. Tem mais 3. Entendeu? Né? Que é a forma trindade satânica. Mas é outro assunto. Né? Fala aqui, eu também cortarei 3 pastores em um mês, e minha alma enojou-se deles, e suas almas também me abominam. Por quê? Porque é contra Ial, ele se eleva contra Ial, se fortalece, mas não para com a verdade, mas contra Ial, né? Se fortalece para a mentira, contra o Criador. Já li já lá Daniel, lá no começo do vídeo. Aí fala, então eu disse, não vos alimentarei mais aquela que morrer. Aquela que morrer, morra. A que for cortada, foi expulsa do santuário, seja expulsa, seja cortada. E o que resto, coma da cada um a carne da outra. Que cada um como carne da outra, vai se matar por prato de pão, né, de palavra, né? Matar uns aos outros. Porque o pão do céu veio e rejeitou. Entendeu? Quem é o pão do céu? É Yahusha. A palavra da verdade é Yahusha, rejeitou Yahusha. Saif, né? Cansado de comer essa gororoba, né? Aquela comida branca, né? O maná. Aí foi lá, traiu os irmãos, tá dentro do templo ali, ó. Que é algo segundo Levante, é dentro do templo. Por um amigo íntimo de Davi. Entendeu? Yahusha não era amigo de. Judas não era amigo de Davi. Porque Judas tinha um couro cabeludo. Judas ele tinha couro cabeludo, ele tinha um cabelo comprido. Entendeu? Então ele tá cansado de comer aquela comida lá, né? Sai, vai lá e come carne com o Smith. Na ignorância, né? Sabendo que é mentira, mas comeu na ignorância. Comendo carne. Traiu. Aí ele volta pro Panavion, sai e tenta matar o amigo leal do Neo, né? Mas ele achando que ele tinha morrido, né? Aconteceu um milagre. Ele volta à vida, ele sobrevive ao ataque e salva o Neo e a mulher. Entendeu? Porque, né? Não teve um milagre quando Yahusha morreu lá, pelos fariseus lá, né? Aquele fariseu lá que falava que seguia Moisés, não segue Moisés, né? Tem a lei de Moisés, né? Para que seguia Moisés, não foi? Aí Yahusha chegou lá e matou Yahusha. Mas acontece um milagre, Yahusha ressuscita, né? Yahusha é ressuscitado, entendeu? Para a salvação dos demais, né? Que tinha transgredido, entendeu? Por isso que o rapaz lá, o amigo leal lá, ele sobrevive, acontece um milagre, né? Sobrevive ao ataque e salva os demais ali que foi traído, entendeu? Salva o Neo e a mulher, os demais. Entendeu? Aí fala aqui, ó. Verso Zacarias 11, verso 10. E tomarei a minha vara, beleza, e a cortei em pedaços, para quebrar o meu pacto, a minha aliança, né? Que tinha feito com todo o povo. E foi quebrada naquele dia. Que dia? Atos, capítulo 23, versículo de número 1 em diante, quando Paulo é julgado pelos fariseus. Lê lá Atos 23, versículo 1 em diante, versículo 1 ao 7. Atos 23, 1 ao 7. Paulo é julgado, né, é trazido lá no cilindro lá pelos fariseus, e um deles que está liderando chama Ananias. Ananias manda ferir Paulo na boca. Paulo, né, na boca, porque é um código. Entendeu? Ferir na boca é proibir de falar, de falar. Proibir de falar, é ferir, né, na boca. Proibição de falar. Que Ananias ali representa uma mulher. Entendeu? É uma mulher. Ananias, né? Era um fariseu, né? Essa Ananias aí.
Eles exerciam a lei de Moisés, né? A lei de Moisés. Que fala no Mateus 23, né? Na cadeira de Moisés, né? Na autoridade de Moisés, né? Estão os escribas e fariseus. Eles exercem a autoridade de Moisés. Por que fala na cadeira de Moisés? Porque Moisés não está na cadeira dele. Ele está fora, ele não está aí pregando no nosso meio. Ele saiu. Aí está na cadeira dele quem? Os fariseus. Entendeu? Aí vai lá, pega Paulo, né? O que Paulo falou? Eu sei disso, que depois da minha morte, depois que de eu morrer, lobos verão no meio de vocês. Que é o Sambalate e os seus exércitos. Cercar Yal-Shalom. Quando vocês veem Yal-Shalom cercar de exército, é de quem? Samaria. Saber que está chegando a sua destruição, sua desolação. Entendeu? Aí Sambalate lá enfia o filtro no meio deles, né? Tá lá em Neemias 4, versículo 7 em diante. Então, Neemias lá, né? Aí o Sambalate vai lá e entra, infiltra lá no meio lá, né? E faz guerra contra Yal-Shalom. Entendeu? Aí fala aqui, ó. Aí se os irmãos vê lá que Sambalate, ele causa uma acusação contra Neemias. Qual a acusação contra Neemias? Qual era a acusação contra Neemias? Sambalate falava que Neemias queria ajudar o povo lá a construir a muralha de Yal-Shalom, é para se exaltar, é para querer ser rei, ser líder dos judeus, né? Que é a profecia, irmão. Aconteceu isso no julgamento lá do irmão lá, né? Lá, né? Os que foi julgado lá pelos fariseus, né? Foi proibido de falar, né? Ferido da boca, não foi? Aí a profecia falou o que aqui? Disse que naquele dia, né? Tomei a minha vara, beleza, e a cortei em pedaços para quebrar o meu pacto que tinha feito com eles. Foi quebrado naquele dia, no dia de julgamento do irmão lá. Aí diz que aí quando você vê o verso 7 ali, ó, Atos 23, versículo 7, diz que os fariseus se dividiram. Porque ali foi quebrada a vara. Ali causou racha. Entendeu? Ali, aí Sambalate falou o que lá, ó, quando o irmão foi julgado lá, né? O Sambalate falou o que lá? Com a boca. Difamou o irmão com a boca. Diante dos trabalhadores, diante dos irmãos, dos demais irmãos ali, ó. Tá ali na reunião, né? Julgamento ali. Aí Sambalate foi lá e difamou o irmão, rebaixou o irmão com a boca. Não foi? Porque é uma profecia. Desprezou o irmão, né? Com a boca. Sambalate. Não foi? Falou que queria ser mensageiro. Ah, esse irmão aqui, sei o quê, né? Quer ser mensageiro, né? Botou lá o título lá, bom mensageiro. Mas é que se quer assim, né? Quer ser um mensageiro. Porque é uma profecia. Sambalate falou que Neemias queria ser o rei dos judeus, né? Queria ser o líder dos judeus. É acusação falsa contra Neemias. A Neemias falou: rapaz, eu não venho aqui para querer ser rei deles, não. Você está falando isso no seu coração. Você está inventando isso aí, porque é uma profecia. Qual foi a acusação que o fariseu colocou contra Yaush? Falando que Yaush queria ser rei sobre eles. Não foi? Aí colocou lá no madeiro, lá em cima da cabeça de Yaush, né? Este é o rei dos judeus. Porque Sambalate falou que Neemias queria ser rei sobre eles também. Entendeu? Mas era mentira, era um falso testemunho de Sambalate. Para poder acusar Neemias, entendeu? Acusação, falso moralismo. Entendeu? Aí os fariseus falaram também a mesma coisa. E isso aqui, ó, isso aqui se diz, quer ser rei sobre nós, ó, se diz ser rei dos judeus. Aí Pilatos perguntou para eles: tu és rei? Ele falou: eu não, você que tá falando aí, ó. É eles que tá falando lá, pra vocês lá, que eu quero ser rei sobre eles. Não falei nada disso, não. Entendeu? É isso que tá falando. Entendeu? É um falso testemunho. Essa acusação que colocou lá contra Yaush. Entendeu? Aí Sambalate lá, não foi? O irmão lá, difamou o irmão lá, não foi? Diante dos edificadores, diante dos irmãos ali, ó. Difamou eles, falou que ele queria ser o mensageiro. Lá tá colocando lá o título lá, o mensageiro, quer dizer que é um mensageiro. Entendeu? Quer dizer que tá insinuando que o irmão queria ser o mensageiro entre os irmãos, né? Queria ser líder dos irmãos. Não era. A intenção de Neemias era somente ajudar a edificar a Yal-Shalom, o templo, e não que seja para se exaltar, para querer ser líder de ninguém. Entendeu? Aí Neemias você falou lá, né? Você fala do seu coração, Sambalate. Eu não quero ser rei sobre ninguém, não. Eu estou aqui de acordo com a boa vontade de Yah sobre mim, para ajudar. Entendeu? Não é para querer ser rei sobre os judeus, ser mensageiro sobre os judeus, não, vamos dizer assim. Entendeu? Tá entendendo, irmãos? Aí, quem é que tá liderando o julgamento de Paulo? Foi um fariseu chamado Ananias. Foi que feriu Paulo, mandou ferir Paulo na boca. Quem foi ferir na boca, irmão? Ferir na boca é proibido de falar. Entendeu? Proibido de falar, proibido de pronunciar a palavra. Por quê? Porque é a estratégia de Satanás para atrapalhar a palavra chegar nos ouvidos dos irmãos e gerar as primícias. Tem que proibir a palavra de chegar, porque o mesmo pecado do lado direito foi o mesmo do lado esquerdo, a mesma coisa. Deu questão de
Quando a segunda rebelião lá, foi a mesma coisa também. O irmão tava. Lial levantou o irmão para poder pegar a palavra, aí o outro, movido de inveja ou ódio, não sei o que é lá, raiva do irmão, queria proibir ele de falar, né? Queria derrubar o canal lá, aquele tempo lá, não foi? Lá a porta, derrubou lá o canal, coisa do tipo. Por quê? Porque é a estratégia do diabo para impedir a palavra de chegar para os irmãos e gerar o 54 mil. Aí, aí o lado direito fez do mesmo jeito, mesma coisa, mesmo pecado. Só mudou de lado, mas agora foi o mesmo pecado. Por isso que você lê lá em Isaías, capítulo de número 3, versículo de número 8 e 9, fala que Yaldá caiu. Né? Yaldá, quem é Yaldá? Yaldá é lá o lado esquerdo, não, é o lado direito. É o lado direito, que é Yaldá. Entendeu? É por isso que lá em Mateus 23 fala, né? Vocês falam que é Yaldá, né? Então vocês testificam de vocês mesmos, porque foi Yaldá que caiu lá em Isaías 3. Yaldá caiu, está caída. E fez como Sodoma, que é Sodoma. Diz que Yaldá, que é por isso que fala, né? Yal-Shalom, que mata os profetas. Quem é Yal-Shalom? Você tem duas cidades, Yal-Shalom é o lado direito, e Sodoma é o lado esquerdo. Aí diz que lá em Isaías 3, versículo 8 e 9, fala que Yaldá e Yal-Shalom cai como Sodoma, como o lado esquerdo. Mesmo pecado, foi o mesmo pecado. Foi o mesmo pecado, a diferença é que mudou de nome. Mudou de nome e mudou de traidor, né? Os irmãos lembram que quando o homem direito lá, fez uma live lá, justamente a live do traidor, presta atenção, justamente a live do traidor, né, do código do traidor, que ele passa o código do traidor, o irmão fala do filme Matrix lá, né, falando da traição lá, só que aí o irmão lá, o homem direito, não lembra o nome do traidor, né, não tinha lembrado o nome do traidor. Aí quem se manifestou primeiramente pro irmão, para lembrar o irmão, que era o Saif, quem foi que se manifestou? Foi quem? Foi o Nicodemos. Por quê? Porque ali é um gatilho mental. Era um gatilho que ela estava dando. Quem seria o próximo traidor na terceira rebelião? Por isso que foi ele que se manifestou para lembrar um homem do lado direito, né? Que o traidor era o Saif. Que o homem do lado direito tá falando do filme lá, só que ele não lembrava do nome do traidor, né? Aí que se manifestou para lembrar com o irmão foi quem? Foi o Nicodemos. Né? Falou, é o Saif. Por quê? Porque ela dando um gatilho mental. Quem seria o traidor na última rebelião? Seria quem? Seria Nicodemos. Por isso que é ele que lembra, né? Lá, o nome do traidor pro ramo direito. Porque é um gatilho mental, é um gatilho que eu estava dando de quem seria o próximo traidor na terceira rebelião. Que se levantar dentro da casa, que é o Saif, né? Se levanta dentro da nave. Não é fora da nave. Que são dois levantes. Entendeu? O primeiro levante é pelo boi, pelo Smith, fora da nave, fora do templo. E o segundo é dentro do templo. Né? É Absalão, para usurpar o lugar de Davi, né? Para trocou a progenitura para poder governar a lentilha, para ser mensageiro no lugar de Davi, né? Para governar a Laodiceia no lugar de Davi. Mas já ungiu Davi para ser rei sobre a Laodiceia. Entendeu? Aí o Nicodemo quer usurpar o lugar. Por isso lá em Jeremias 9 fala, versículo 4, no irmão nem eu confieis, porque no irmão não sabe mais que enganar e quer usurpar e difamar com a boca. Entendeu? É isso aí, era uma profecia. Aí fala aqui, né? Vamos continuar o raciocínio aqui. Zacarias 11, versículo de número 12. E eu lhe disse, se achar-me, versículo 11, eu fui quebrado aquele dia, julgar, que dia? Atos 23, né? Atos 23. Aí fala aqui, ó, e foi quebrado aquele dia, e assim os pobres do rebanho que esperava por mim, souberam que isso era palavra de Yahweh. Tá vendo? Ó, eu lhe disse, se achardes o bom, dai-me o meu preço, e se não, deixai-o, e pesai-me o meu preço, 30 moedas de prata. Por que falar tem a prata aqui? Por quê? Porque depois que o irmão lá foi julgado para ser morto, né, e Yahweh foi julgado lá para ser morto, a acusação lá, esse queria ser rei sobre nós, sobre os judeus, rei dos judeus, né? O Sambalate lá abre a boca contra Neemias, dá o falso testemunho, né? Falando que queria ser rei sobre eles, ser um mensageiro, né? Ser o rei sobre eles. Não era mentira, não era verdade. Era um falso testemunho. A intenção de Neemias era somente ajudar e não se exaltar, querer ser rei, não. Entendeu? Aí fala que. Aí disse que. Aí depois que o irmão lá foi julgado e foi sentenciado, né? Aí lá o Nicodemos pegou lá uma moeda de prata.
entendeu? Para poder jogar sorte, né? Jogar sorte para ver qual seria a sentença do irmão, entendeu? Aí o irmão vai lá e é salvo por Ial do deserto, porque é a profecia, né? Por mais que o Nicodemo ali tava desejando que o irmão tomasse uma sentença pior, né? Mas Ial vai lá e salva ele, entendeu? Porque é a profecia que está lá em Salmo 94. Quer ver, ó? Salmos 94. Salmos 94. Diz o seguinte. Salmo 94, versículo de número 20. Diz o seguinte. Terá o trono da iniquidade comunhão comigo, e Aial falando, o qual foge a maldade por uma lei. Que lei? A lei de Moisés, irmãos. A lei de Moisés. O fariseu lá pegou Paulo lá, a lei de, né? Pegou Paulo e jogou ele conforme a lei, né? Conforme a lei de Moisés, né? Julgar. Mas só que ele pega a lei de forma distorcida, para matar aquele que eles não gostam. Né? Porque os fariseus fazia lá, os fariseus lá, fazia acepção de pessoa, entendeu? Todos aqueles que eles não iam com a cara, ou que eles não gostavam, que batiam de frente com eles matavam. Pegavam a lei de Moisés de forma distorcida para matar o inocente, entendeu? Quem eles não gostam, né? Tem que bater de frente com eles. Paulo bateu de frente com os fariseus, não foi? E o fariseu foi lá e pegou Paulo, usou a lei de Moisés distorcida, não foi? Não vou prender ele e jogou ele, né? Aí fala aqui, ó, terá o trono da iniquidade, comunhão contigo, o qual foi a maldade por uma lei, a lei de Moisés. Fala na cadeira de Moisés, estão exercendo os fariseus, o poder de Moisés, mas de forma distorcida, né? Aí fala aqui, ó, verso 21, eles se unem, se congregam, né? É o sinindro lá, pegou Paulo, né? Eles se unem contra a alma do justo e condenam o sangue inocente. Tá vendo? Mas o Ial é a minha força, a minha defesa, e o meu Criador é a rocha do meu refúgio. Ele trará sobre ele a sua própria iniquidade, que é uma profecia, quer ver? Né? Ele trará sobre ele a sua própria iniquidade, a sua própria maldade, né? E os cortará fora, né? Vai ser banido do santuário, né? Neemias remove lá os cargos, né, dos sacerdotes corruptos, tira eles e bota outros justos, né? Lá em Jó, nós leu, né? E Al corta eles à noite, derruba eles à noite e põe outros em seu lugar, entendeu? Remove o sacerdócio ali, porque está tendo abuso de poder, abuso de autoridade no templo, né, ali, né? Abuso de autoridade, entendeu? E tá matando gente inocente, né? Matando. E ele trará sobre ele a sua própria maldade. E ele os cortará fora, a sua própria perversidade. Sim, o Ial dos exércitos os lançará fora. Tá vendo? À noite, né? Derruba eles à noite. E põe outros em seu lugar. Jó, nós leu lá. Entendeu? Aí vamos ler Atos aqui, Atos 23. Atos 23. Deixa eu ver aqui. Atos 23, irmãos. Diz o seguinte. Atos 23, versículo 1, diz o seguinte. E Paulo, olhando atentamente para os conselhos, né, para a união do conselho lá, disse, homens e irmãos, tenho ouvido com toda a boa consciência diante de Ial. Até o dia de hoje tenho vivido. Mas o sumo sacerdote Ananias, que estava liderando ali o julgamento de Paulo, né, e representava uma mulher aqui, né, representava uma mulher, esse de Ananias aqui, estava liderando o julgamento de Paulo, né, ordenou aos que estavam junto dele que oferisse na boca, ou seja, proibir. Ferir na boca que é proibir de passar palavra, de passar palavra, entendeu? De falar, entendeu? É uma profecia, entendeu? Então Paulo lhe disse, Ial te ferirá, parede caiada, por quê? Sepulcro caiado, Mateus 23, né? Não sabe lá, só ler lá Mateus 23, entendeu? Presta atenção agora, tu estás sentado para me julgar, tá vendo aí? Tu estás sentado, liderando para me julgar, né? Para me julgar, conforme a lei, que lei? A lei de Moisés, Salmos 94, né? Estará contigo o trono da iniquidade, comunhão contigo, que foge a maldade por uma lei, a lei de Moisés, né? Salmo 94, nós leu? Aqui, ó. Tu estás assentado para me julgar, conforme a lei de Moisés,
E contra a lei, manda ferir-me? Contra a lei, por quê? Porque Paulo fala contra a lei, manda ferir-me? Porque ele estava usando a lei, mas de forma distorcida. Para querer matar ele mesmo, queria matar ele mesmo. É maldade, entendeu? Igual tá lá em Salmos, né? Estaria comigo o trono da iniquidade que faz maldade por uma lei? Maldade mesmo, matar mesmo, queria matar Paulo, né? Entendeu? Eu queria matar Paulo mesmo. Aqui, ó. Aqui, ó. Contra a lei me manda ferir-me? E os que estavam em pé, diante, né? Estavam em pé ali ouvindo, disseram-lhe: insulta os sumos sacerdotes, tá vendo? Eles são bajuladores. É um bajula o outro. Né? É um bajula outro. Né? Um bajula, rapaz, irmão, não sei o quê, não sei mais, tudo falso. É sepulcro caiado. Entendeu? Tudo sepulcro caiado, é tudo falso. Entendeu? Por isso que ela em Jeremias fala: ó, irmão nenhum confieis. Porque no irmão não faz mais do que enganar. Entendeu? Todo irmão anda caluniando, então, e quer usurpar, e quer difamar. Entendeu? É tudo falso. Entendeu? É parede caiada. Entendeu? E Paulo disse: eu não sabia, irmão, que ele era o sumo sacerdote, né? Porque está escrito: tu farás mal do governante do povo. Mas Paulo, percebendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, ele clamou no concílio: homens, irmãos, eu sou fariseu. Que Paulo fala que ele disse que ele era fariseu também. Por que Paulo fala aqui, Paulo fala que ele era fariseu? Porque ele era um fariseu, ele estava no meio dos irmãos ali. Ó. Só que ele desperta. Ele vê que aquilo ali tava uma perdição. Aqueles irmãos estavam tudo caídos, aqueles fariseus ali. Ó. Tudo caído, tudo na idolatria, tudo no fanatismo, tudo na religião, na hipocrisia. Aí Paulo desperta. E Alves desperta Paulo. E levanta ele para bater de frente com os fariseus. Entendeu? Bater de frente com eles. Desmascarar eles. Por isso que eu odiava Paulo, porque Paulo batia de frente com eles. Paulo não bajulava eles lá, não. Paulo ele é sincero. E saiu do meio deles, entendeu? Para servir Alche, né? Aí fala aqui, ó. Mas Paulo, percebendo que era fariseu, né? Paulo falou: eu era fariseu, né? Eu era fariseu. Porque ele estava no meio dele. E Paulo estava no meio do lado de Alxalã, junto com eles, né? Ali. Era fariseu junto com eles. Só que Paulo desperta, né? E se converte. Entendeu? Que vê que aquilo ali tava uma sujeira ali dentro. Aí fala aqui, ó. Filho de fariseu, né? Acerca da esperança e ressurreição dos mortos, sou chamado em questão. Aí Paulo que converte, né? E agora passa a perseguir ele, os fariseus passa a perseguir ele, querer matar ele. Entendeu? Aí fala aqui, ó, verso 3, verso 7. E tendo dito isto, houve uma discórdia entre os fariseus, né? Divisão, né? O que passa aqui que está lá em Coríntios, 1 Coríntios 11, 19. Até importa que haja de vocês de divisão, né? Divisão, heresias, né? Idolatria, entendeu? Para que são sinceros, aprovados e se manifestarem evidentes no meio de vocês, entendeu? Aí fala aqui, ó, porque os saduceus diziam que não havia ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus confessavam essas coisas. E houve um grande clamor, e levantando-se os escribas, que eram da parte dos fariseus, né? Aí fala aqui, versículo 7, e tendo dito isso, houve um discórdia entre os irmãos, os fariseus, e a multidão se dividiu. Né? A vara foi quebrada naquele dia, né? Zacarias, naquele dia, nesse dia aqui, ó, do julgamento, a vara foi quebrada. A vara da união, né? A vara de Rebeca ficou união, mas aí quebrou a união, ficou dividiu a igreja, ou racha. Ali foi ser batendo na pedra. A última rebelião, né? Que ocorre dentro do templo, dentro do santuário. Deu por um principal, né? Que é o Saif, né? O Nicodemos. Que esse Nicodemos aí tem mais apoiadores, né? Que coroa ele, né? 10 filhos, Jó teve. Jó prosperou lá em Edom, né? Também Edom vermelho, né? Então, aí Jó tinha 10 filhos que coroa ele, ó. Coroa ele. E sai vitorioso para conquistar. O vencedor, né? Para vencer. E tira o contínuo sacrifício, né? Tira quem? Mata Paulo, tirar fora, mata Paulo, aí Paulo fala: porque eu sei que depois da minha partida, depois da minha morte, o Sambalat vai introduzir no meio de vocês aí, ó. O exército de Samaria vai introduzir no meio de vocês, vai cercar a cidade contra Yal-Shalom, para destruir o Monte Sião. Entendeu? Porque Sambalat era o Efraimita, né? Ele é Efraimita e líder do exército de Samaria. E Efraim se opõe a Judá, né? E se opõe a Judá, ele detesta Judá. Entendeu? E por isso que Sambalat aí, lá em Salmos 69, ele tem um couro cabeludo, né? É o Jesus Cristo, né, irmãos? Que é colocado no templo na marra, lá pelo Rômio, põe lá na marra para se reinar sobre Yal-Shalom espiritual,
entendeu? O Edom, né? Esaú, entendeu? Jacó corre, tem que correr. Mas o trono é de quem, de verdade? De quem é o trono de direita? Era de Jacó, entendeu? Era de Jacó o trono. Mas aí Edom, né, com lisonjas, conquista o povo, né? Absalão, né? Diz que Absalão, que esses irmãos leram Absalão lá, em Samuel, segundo Samuel, Absalão conquistou o povo lá, não foi? Com caboclo, com lisonja, né? Beijando as pessoas, né? O beijo enganoso, tá em Provérbios, né? 27. O beijo enganoso. Absalão conquistava eles, né? Através da lisonja, não foi? E obteve o trono, no engano. E, né, usurpou o lugar de Davi. Mas o trono é de Davi. Por isso que fala que Esaú trocou a sua primogenitura para pelas lentilhas, para ser rei das lentilhas, né? Para ser rei sobre a Laodiceia. Mas Iá não ungiu ele para ser sobre a Laodiceia, ungiu Davi. Entendeu? Mas ele queria usurpar o lugar de Davi. Entendeu? Usurpar, a traição. O que acha? Por quê? Porque seria um amigo de Davi que ele seria um amigo de Alcha que ia trair ele. Amigo. Entendeu? Tá vendo? Tá entendendo? Amigo de Davi. Né? Nicodemos. Entendeu? Comendo pão com ele dentro do templo ali, ó. Levando-se contra ele. Dentro do templo, né? Absalão levando contra Davi, né? Absalão, dentro do templo. Porque Davi cai, irmão. Davi ali representa o ministério de direito. Que cai, cobiça a mulher de esquerda, através de Saif, né? Que Saif lidera aquele traidor ali, ó. Lidera os edomitas ali, lidera eles, entendeu? Aí se contamina, né? Com a mulher esquerda, né? Por isso que lá em Mateus 5 fala, né? O olho direito, isso aqui, né? Não cometeria adultério. Mas se alguém olhar para a mulher e cometer adultério com ela, né? No seu coração, né? O olho direito, né? O olho direito, tem o olho esquerdo, não, o olho direito, o lado direito. Ficar de Acã, né? O olho direito, né? Acã no hebraico pictográfico, olho direito, com a mão no boi. Entendeu? Saif com Smith. Entendeu? Toca como toca nos mortos, né? Por quê? Porque tá representando o Sansão também, né? Sansão não podia tocar em mortos. E vai lá e toca, né? E você contamina com a mulher também, com Dalila, né? Que é representando o ministério esquerdo ali, ó. São camadas, entendeu? Por isso que fala olho direito e mão direita. Que toca no quê? No boi. Tem que separar as coisas, irmão. Tem que separar as coisas. Por isso, quando Moisés volta para sua cadeira, vê o povo delatando o boi. Com a mão no boi, com a mão no Smith. Entendeu? Moisés. Porque tem que separar as coisas. Moisés liderando o povo israelita. Quem é o povo israelita? O povo israelita representa o ministério direito. Entendeu? E o boi é o ministério esquerdo. Aí o israelita, que é o representa o ministério direito, se contamina com o bezerro. Entendeu? Saif, né? Com o Smith. Aí quando Moisés chega, vê o povo liderando o boi. Aí você quer ver Moisés aqui casando com Davi, porque Moisés casa com Davi, né? Davi, né? Porque Iau escolheu Davi para reinar sobre a Laodiceia, sobre as lentilhas. Entendeu? Aí depois que Moisés vê o povo adorando o boi, né? Quando ele volta, quem que se encontra com Moisés? Quem que se une com Moisés? A partir da terceira batida na pedra, quem que se une com ele? Aqui, ó. Êxodo 32. Ó. Êxodo 32, versículo de número 25, ó. E quando Moisés viu que o povo estava nu, tá vendo? Perdoou a justiça, né? Perdoou a justiça. Entendeu? Estava nu, né? Oséias 6, 7. Oséias 6, 7 diz o seguinte: mas deles, como Adão, transgrediram, como Adão. Cada um lá fala em Gênesis, né? Vendo que estava nu, se escondeu, né? Estava nu, perdoou a justiça, né? Adão, quando pecou lá, o pecado original, perdoou a justiça, né? E viu que estava nu. Fala aqui, ó. Mas eles, como Adão, transgrediram o pacto. Tá vendo aí? Eles, a verdade, né? Eles se portaram elevadamente contra mim. Gileade é a cidade que pratica a iniquidade e está poluída com sangue inocente, tá vendo aí? Matou lá, né? Paulo, da minha partida, entendeu? E como as tropas de salteadores, né? Matou Iaucha lá, não foi também? Os ariseus? Pois então. Esperam por um homem, assim é a companhia dos sacerdotes, que mata no caminho, num mesmo consenso, no mesmo concílio. Tá vendo aí? É um julgamento.
Mesmo concílio, ó. Matou Yaush, não foi? Matou Yaush lá, falando que Yaush queria ser rei sobre eles. Não era fazer testemunho para matar Yaush. Pois eles cometem lascívia. Tá vendo? Aí fala aqui, ó. Êxodo 32, versículo de número 26, ó. Depois que Moisés volta e vê o povo do lado direito com a mão no boi, né? Tá adorando o boi, o lado esquerdo. Aí Moisés, o que Moisés fala aqui, ó? Então Moisés se colocou na porta do acampamento que ele voltou e disse: quem está do lado do Criador, vem a mim. Quem ele, vem a mim. E todos os filhos de Levi. Quem é os levitas? Porque ia ungir Davi, porque Davi casa com Moisés. Quem é ungir? Quem vai estar com Davi, depois da terceira rebelião, é os levitas. Entendeu? Os levitas que é passar a ser o lado direito agora. Não é mais aquele povo mais não. Porque o lado direito se contaminou com o boi. Entendeu? Agora aquele lado direito e o lado esquerdo viram um lado só, que vira o lado esquerdo. Que é a está direita agora é o lado de Céia, junto com Davi. Entendeu? Por isso que no julgamento lá, Yaush coloca as ovelhas à direita, que é a Laodiceia, e os bodes à esquerda, que é os bodes. Os bodes é o hemisfério direito, a vermelho e a azul, que está na bode. Contaminou com o boi. A Laodiceia está na direita, né? Está na a prata. Entendeu? Aí, olha aqui. Que ele vem a mim. E todos os filhos de Levi se ajuntaram com Moisés, tá vendo aí? Que é os levitas, se juntaram com Davi, né? Aí você pega aqui Salmos 132. Aí Moisés aqui com Davi. Moisés é Davi, que se casa. Salmos 69. Vou ler o último capítulo aqui, meus irmãos. Aí eu continuo na outra live. Outro vídeo, aliás, né? Outro vídeo. Porque já deu até 1h30 aqui já. Vamos lá aqui. Vou ler o último capítulo. Salmos 69. Não, Salmo 132. Salmo 132, versículo 9 em diante. Aqui, ó. Os levitas aqui, com Moisés, né? Com Davi. Que os teus sacerdotes, né? Os levitas, vistam de justiça. Que os teus santos gritem de alegria. Por causa do teu servo Davi, Moisés. Que Moisés e Davi se casam. Não façais virar a face do teu ungido. Aí você pega aqui, versículo de número 13. Pois o Iau escolheu a Sião. Né? Tá lá em Apocalipse 3, né? Apocalipse 12. 12, que fala que Iau escolheu, preparou um lugar para a mulher, para os levitas se alimentarem, né? Que lugar é esse? Sião. Né? E a mulher foge para o Brasil, que já tinha um lugar preparado para alimentar ele espiritualmente. Que lugar é esse? Sião. É Iau Shalom, né? Lá, o canal, o manual. Entendeu? Que esse que é o lugar que a prepara, no deserto, para alimentar a mulher. Certo? Espiritualmente. É Sião, né? Aqui, ó. Porque a lei vem de Sião. Entendeu? Pois o Iau escolheu a Sião, desejou para a sua habitação. Entendeu, irmãos? E não é porque que a lei vem de Sião, que significa que Sião, que todos que estão lá, que está aprovado a cantar, não. Entendeu? A lei vem de lá, mas não significa que todos que estão lá aprovou. Muitos lá caíram. Entendeu? Mas a lei vem de lá, porque Iau escolheu lá para alimentar a mulher. Porque lá de lá que sai a Emet. Mas nem porque a lei vem de lá, que é que todo mundo está lá, está de pé, não. Cantar, não. Muitos caíram. Entendeu? Pois Iau escolheu o lugar, né? Sião, que é Sião. Desejou para a sua habitação. Este é meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Abundantemente abençoarei a sua provisão. Satisfarei os seus pobres, né? A Laodiceia, né? Pobre, desgraçado, de pão, né? Palavra. Eu também vestirei o sacerdote de salvação, de justiça. E os seus santos gritarão aos de alegria. Ali farei o chifre de Davi, né? Autoridade, crescer, né? Brotar. Eu donarei uma lâmpada para o meu ungido. Seus inimigos vestirei de vergonha. Quem são os inimigos de Moisés? Aqueles que caíram, rebelou, adorou o boi. Estava junto com Moisés ali. Moisés liderava eles, ó, liderava eles. O que Moisés lidera? Liderava ele na ministra de direito? Moisés liderava na ministra de direito? Pois então. Porque o israelita leva na ministra de direito. E o bezerro o ministério esquerdo. Aí o ministério de direito, né, adora o bezerro lá. Ó. Aí Moisés volta. Agora Moisés passa a liderar quem? A Laodiceia. A Laodiceia está na direita, está à direita agora, né? A prata. Entendeu? Aí fala que veste os seus inimigos, né? Que adorou o boi, que se contra Davi, né? Segundo o Levante, dentro do santuário, e veste de vergonha. Por quê? Porque são 2 vezes mortos.
uma vez mortos por vinho de Roma, Aial purifica eles, veste de justiça e de honra. Aí estão recaídos de novo com o vinho de Efraim, duas vezes mortos. Aí dessa vez Aial veste de vergonha agora. É vergonha eterna, né? Tá em Daniel 12. Mas a Laodiceia e Aial veste de justiça. Mas esses daqui, que tornou recair de novo, com o vinho de Efraim, e ao veste de vergonha, que adorou o boi, amou a vergonha, né? Tá em Oséias 4, se não me engano. Oséias 4, 27 e adiante, 20 ao 29. Né? É isso aí mesmo, Oséias 4, 27 ao 29. Né? E zambou a vergonha, se zambou a vergonha, então Yahweh lá e veste de vergonha. Entendeu? Porque ele rejeitou a verdade. Tornou recair, né? Negou Yahweh de novo, né? Renegou Yahweh. Renegaste Yahweh de novo, né? Infelizmente. Agora dessa vez deve ter de vergonha, né? Por isso que lá Daniel fala, né? Muitos que dormem no poeira da religião. Aquele pó ali representa morte, né? Terra, morte, cova, morte espiritual. É um código espiritual, irmão. Muitos que dormem na religião, tá dormindo, né? Tá morto, acordarão, né? Despertarão, né? Espiritualmente, despertarão, vão passar a enxergar. Uns para a honra eterna, né? Se travestidos de honra, né? Justiça, e outros para a desonra, né? Então, de vergonha. Muitos que dormem no pó da religião, dormindo na religião, porque a palavra terra ali é para religião, né? A terra é para religião, né? O pó, a poeira da religião. Muitos que estão caídos na religião despertarão, né? Abrirão o olho, vão passar a entender. Mais um para a honra eterna, Laodiceia. Aqui, né? Salmos 32,9. Veste de justiça para a honra eterna, e outros que não recaiu de novo, para a vergonha eterna. Entendeu? Você vai para Isaías, capítulo de número Isaías 52. Você vê que a terra ali representa religião, é um código. Entendeu? Aqui, ó. É uma camada espiritual, entendeu? Aqui, ó. Isaías 52 diz assim, ó. Verso 1 em diante. Desperta, desperta, veste de poder, ó Sião, porque Sião caiu, irmão. Não falei pra você que o Sião caiu? Sião ficava na onde? Em Al-Shalom. E Sião ficava em Al-Shalom, é um monte lá em Al-Shalom, né? E Al-Shalom caiu. Isaías 3, versículo 8 e 9. Caiu como Sodoma, como Gomorra, como Sodoma e Gomorra. Fala aqui, desperta, 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 porque muitos acordarão para a honra eterna, Laodiceia, e outros para a vergonha. Eu tirei seus inimigos de vergonha, aqueles que adorou o boi. Entendeu? Desperta, desperta do pó, né, da religião. Desperta, veste de poder. Veste de poder. Ó Sião. Sião caiu, e Sião ficou em Yashalã. Yashalã caiu. Veste tuas lindas vestes. TP deu a justiça. Aqui é a troca de veste, né? A troca de veste. Josué troca na veste. Próximo do dia da semana de Daniel, né? Na noite. Veste tuas lindas vestes. Ó Yashalã. É Yashalã, tá vendo aí? Caiu, né? Do pó da religião. Aí serão despertados, mas para dizer vergonha eterna. A cidade é santa, sagrada, porque daqui em diante não mais haverá de entrar em ti incircunciso. Né? Introduzindo para vocês os lobos, né? Sambalate, que introduziu um lobo no meio deles, Sambalate, Nicodemos, traiu esse, entendeu? O Isaú, né? O camuflado, tá oculto aí, ó. Mas será revelado diante da congregação, né? Diante da igreja. Está lá em Provérbios 26, versículo 26. Entendeu? Aqui, ó. Porque não haverá mais no meio de vocês incircunciso, né? Circunciso de coração, né? Nem impuro. Sacode a ti mesmo do pó. Daniel, né? Música dorme no pó da religião. Entendeu? Desperta, vamos despertarão do pó da religião. Uns para a honra eterna, a Laodiceia, e outros para a desprezo eterno, né? Vamos vestir de vergonha, né? O que é quem é? Sião. Caiu, né? Infelizmente. Tá vendo aí, ó? Sacode, por que fala sacode? Porque caiu. Sacode, que quando a pessoa cai no chão, levanta na casa da poeira, põe então, porque caiu. Isaías 3, né? E Aldá caiu. Isaías 3, versículo 8. Aldá está caída, né? No pó. Entendeu? Da religião. Caiu em fanatismo, idolatria. Né? Adora lá, né? O Jó, né? Os 10 filhos de Jó coroa ele, né? Foi dar uma coroa, né? Estava vitorioso, mas para mentira. Fortaleceu, mas para mentira, né? Entendeu? Tá no fanatismo, idolatria, entendeu? Aí fala aqui, sacode de ti mesmo do pó, né? Aí, uns se tornarão do pó, né? Um para a vida eterna, outro para a vida eterna. Sobe e acenda-te, ó Yahushalã,
afrouxa por um ti mesmo os guilhões do teu pescoço, ó cativa, filho de Sião, cativo, disse que foi lá cativo. Foi, tá na Neemias 4, versículo 4. Quando Sambalat rejeita Neemias, lá, né, zomba dele, né, diante dos irmãos, ali, ó, né, zomba de Neemias, diante dos irmãos ali, ó, de Sambalat, não é? Difama ele diante dos irmãos, né, Sambalat, Nicodemos, julgamento ali, zomba dele, né, falando que ele queria ser mensageiro, queria ser o rei de judeus, o líder de judeus, né, mensageiro, zomba dele diante dos irmãos, ali, difama ele diante dos irmãos, né, aí Neemias lança a profecia, ó Yal, né, olha por nós que somos desprezados, né, que faça que a maldade deles caia sobre a sua cabeça, né, Salmos 94, versículo 20 ao 23, né, aí Neemias lança a profecia, que eles caem em terra de cativeiro, entendeu? Aí porque foi lá cativo. Lá em Jeremias 15, versículo 1 ao 3. Entendeu? Aí fala, ainda que Moisés e Samuel, que é Moisés, homem direito, e Samuel, uma mulher. Ainda que esses dois clamam a mim, rogam a mim, eu não terei piedade. Entendeu? Aí diz que são castigados 4 vezes, né? 4 origens de mal. Representando as 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Porque Davi, quando caiu, ele foi castigado 4 vezes, não foi? 4 vezes, Davi. A espada, né? De El. Entendeu? Ele foi castigado 4 vezes. Davi, não foi? Foi então. E uma dessas 4 vezes foi um mal que se levantou no meio deles ali, ó. De Davi, ali, no meio da casa de Davi, né? Absalão. Usurpou o lugar de Davi. Né? Isso é Esaú, né? Que queria as lentilhas, né? E as lentilhas. Rejeitou a progenitura para poder liderar as lentilhas, né? No lugar de Davi. Entendeu? Tomar usurpar o Absalão, que usurpar o lugar de Davi, né? Para liderar as lentilhas. Entendeu? Né? Trocou a progenitura pelas lentilhas, querendo ser líder da lentilha no lugar de Davi. Absalão, né? Usurpar o lugar de Davi. Entendeu? Então, por hoje é isso aí, irmãos. Né? O vídeo está bem grande aqui já. E depois continuo mais aí sobre o assunto, né? Dessa terceira rebelião. E é isso aí. Até a próxima. E Shalom de Al.